A qualquer momento o time do CSA pode anunciar novos reforços, afinal a janela de transferências está aberta e o time do CSA teve algumas baixas e são posições cruciais, onde a gente precisa se reforçar para a sequência da temporada. Vamos falar um pouquinho sobre isso, já agradecendo a presença de todo mundo aqui no nosso canal, peço o like para todos vocês, muito importante aí para a gente seguir crescendo, o nosso vídeo ficar em alta, e a sua inscrição também aqui no nosso canal é muito importante para a gente ficar cada vez mais relevante dentro do YouTube, dá essa forcinha pra gente que ajuda demais. Então vamos lá, pessoal, porque o time do CSA teve duas baixas, como a gente já sabe, né? O Thiago Marques e o Islam saíram na partida contra o Ferroviário e o time do CSA acaba ficando prejudicado nessas duas posições. Já antes da janela de transferências, o time do CSA já estava buscando um outro zagueiro para fortalecer o setor, trazer mais experiência e rechear também o elenco. A gente só tinha 4 zagueiros à disposição. O ideal é ter 5 ali exatamente para momentos como esse. Agora com a lesão do Islam a gente fica só com 3. E pelo que tudo indica, o Islam vai ficar mais um tempinho fora, né? Mais alguns dias fora. Então é essencial que o time do CSA ele tenha uma reposição. Tem que trazer um zagueiro experiente, um zagueiro que saiba jogar, um zagueiro que venha para somar com a equipe principal, não alguém só para rechear lá o banco de reservas. Tem que trazer um cara que saiba jogar e tenha potencial para assumir até uma titularidade, no caso. E também alguém que chegue para jogar. Não adianta trazer um cara que tá sem jogar há 2, 3, 4 meses aí para ter que chegar aqui, recuperar a forma física, aí já acabou o ano, pô. Tá ligado? Então tem que trazer um cara que venha pra jogar. Mas a posição de zagueiro, eu acho que a gente tem ali duas opções, né? O Marcão e o Luiz Gustavo, que embora nenhum dos dois tenha tido alguma confiança geral aí da torcida, não como Betão e Islam, né? Não que seja a dupla de zaga dos sonhos, mas eles são os que transmitiram mais segurança, né? Mas a gente precisa de um cara que chegue para somar realmente, mas assim, a gente tem outras opções lá na zaga, né? Então, é uma posição que a gente precisa de uma contratação logo mas não é algo extremamente urgente. Acho que mais urgente é a posição de atacante, onde a gente, perdendo o Thiago Marques, fica a depender do Igor Bahia. E eu já há muito tempo venho falando aqui que o time do CSA precisa de uma reposição, né, para o Igor Bahia, que vem caindo muito de produção, né? O Thiago Marques, ele é o titular absoluto e incontestável, mas toda vez que ele sai, o Igor Bahia entrando, ele tem uma queda de rendimento muito grande no ataque do CSA. Ele não consegue suprir a ausência do Thiago Marques. Ele nos últimos jogos tem tido atuações bizonhas, né? Então, sem o Thiago Marques, a gente fica dependendo do homem-gol Igor Bahia. E assim, a gente precisa, acho que, de mais urgência nessa posição, porque a gente só tem um nome, que é o Thiago Marques. E sem ele a gente não fica sem ninguém. O Igor Bahia até agora teve espaço, teve oportunidade e não consegue aproveitar. Não sei o que aconteceu com o Igor Bahia, né? Ele no começo do ano estava tão bem e agora essa queda de produção tão abrupta. Então a gente precisa aí de um centroavante. Essas duas posições o time do CSA está indo buscar, né? A qualquer momento pode anunciar, pode acontecer até antes de eu postar esse vídeo, mas o time do CSA tá indo atrás, ao que tudo indica, ao que saiu na mídia, né, que tá sendo veiculado pela imprensa aqui de Alagoas. O zagueiro Jackson, experiente, 35 anos, né, e que chega aí para ser um xerifão, chega aí para tentar somar na defesa do CSA, jogador rodado, jogador experiente, então acho que chega para somar realmente, então, né, para nossa equipe. E o atacante Pablo Tomás, que está atualmente no Botafogo de Ribeirão Preto, da Série B. Ah, Bruno, mas os caras não estavam sendo nem titulares nessas equipes aí que não são nem tão grandes assim, mas, pô, pelo menos estão jogando, né? E estão, no caso do Pablo Tomás, está numa divisão superior, numa divisão acima, né? Então chega aí exatamente para somar. Trazer alguém de mais renome seria, no caso, trazer um titular. Mas a gente tem o Thiago Marques, cara, que é o nosso titular. Então a gente precisaria tirar muito dinheiro do bolso para colocar em um jogador que viesse para ser titular. Um dia desse eu estava conversando com um colega meu e existia a possibilidade de trazer o Poveda ou o Caio Dantas. Mas são jogadores bem caros, né? E que
são jogadores que dificilmente abririam mão de jogar em um time de Série B para jogar uma Série C, né? Sabendo que viria para o CSA, por exemplo, para ter um contrato mais curto, para ter um contrato até agosto ou setembro, né? Ou algum outro mês depois aí, mas não teria condições do CSA de dar um contrato até dezembro para esses jogadores, né? Para jogar menos tempo. Então, são jogadores que tem mercado, sabe? Então é difícil para o time do CSA ir buscar jogadores assim de renome, mas espero que quem venha realmente chegue para somar. No caso de um zagueiro, pode ser até um zagueiro para vir para ser titular, né? Brigar pela titularidade, ser o grande xerifão. No caso de um centroavante, precisa ser um cara que, quando a gente não tem o Thiago Marques à disposição, ele consiga manter o nível lá no ataque, né? Ou então até fazer uma sombra para o Thiago Marques, sabe? Mas, assim, são contratações que a gente precisa fazer para hoje, literalmente hoje, porque precisa regularizar o jogador hoje no bid para ele poder jogar nesse domingo contra o Figueirense. Aí depois, né, já é um jogo em que a gente talvez não tenha ali a questão do zagueiro, o Islam, acho que não joga nesse jogo. Acho que o Thiago Marques, mesmo que esteja recuperado, não joga nessa partida por questões físicas. Então a gente precisa de jogadores que estejam bem fisicamente, que estejam jogando, né, com ritmo de jogo, para poder chegar aqui e jogar já nessa partida de domingo, mesmo que não comece jogando, que comece no banco, mas que exista a opção, exista a alternativa de colocar esses jogadores, tá bom? Então, assim, até, por exemplo, chegando um centroavante, velho, o Igor Bahia tem entrosamento, mas, pô, o Igor Bahia jogando do jeito que tá é mais um desentrosamento. Ninguém entende o que o Igor Bahia tá fazendo em campo e nem ele entende o restante do time. Ninguém sabe pra onde ele tá posicionado, aonde ele corre, pra onde ele olha, pra onde ele toca, né? Ninguém entende ele, então isso é um desentrosamento. Qualquer jogador que chegar aqui agora e queira fazer o feijão com arroz vai fazer melhor do que o Igor Bahia tá fazendo. Então, assim, regularizando o centroavante hoje, eu já entrava com o cara titular nesse próximo jogo, tá ligado? Seria um sinal pra Igor Bahia dizendo, meu amigo, acorda, pô, acorda, o que é que tá acontecendo, tá ligado? Então, assim, é uma urgência que a gente tem pensando para o jogo já desse domingo, que é um jogo essencial, um jogo chave, né, para o time do CSA, certo? Então, tem essas duas posições que para mim são urgências, são carências que a gente precisa resolver, né? E a gente precisa também, acho que, pensar em um jogador de lado de campo. A gente tem o Baianinho, que para mim foi um dos jogadores que chegou, que foi o único que trouxe algum tipo de diferencial técnico, né? Mas a gente tem do outro lado, por exemplo, o Cachoeira, que não tá rendendo tão bem. Chegaram outros jogadores que não têm rendido tão bem assim, não têm adicionado o suficiente à equipe para justificar aí uma titularidade ou uma regularidade de jogos, né? Então é sempre o rodízio, entra um, não rende, entra outro, não rende, entra outro, não rende também, né? Então, até o retorno do Brian agora pode fazer com que o Brian jogue aberto do lado de campo ali, né? Quando a gente não tenha um dos jogadores, ou até pra dar uma canseira também no Cachoeira, né? Dar um pedalo no Cachoeira, acorda aí, pô, vai jogar bola, não vai pro banco, sabe? Então pode ser também, mas aí já é uma questão de improvisação também, certo? Acho que a gente precisa de um jogador de lado de campo de ofício, da posição, pra chegar e jogar, sabe? Pra fazer uma sombra também para os outros dois jogadores, senão ficam acomodados demais, certo? Então, assim, estamos tentando se alinhar com dois jogadores já em posições que estão extremamente carentes, que é a zaga e o ataque, o comando do ataque. E do lado de campo, acho que a gente precisa aí de mais jogadores também pra trazer mais alternativas, porque quem tá aí não tá dando resultado, tá certo? Então, meus amigos, era isso, né? O vídeo de hoje é sobre essas questões aí. Vamos ficar de olho, porque se regularizar algum jogador hoje, já pode jogar no domingo, mas vamos ficar de olho aí em como fica a questão do CSA para a sequência, beleza? No mais, vejo todos vocês domingo lá no estádio. Tamo junto, meus amigos. Valeu e até a próxima.